Olá, sou Alanderson Essenfelder, fundador da Nova Essenfelder. Estou aqui para expressar a nossa gratidão por estar participando do 8º Congresso da CAEM. A nossa empresa é uma homenagem ao meu bisavô, Floriano Essenfelder, e contamos com uma linha de produtos que vai desde pianos digitais a pianos acústicos verticais e de cauda. Além disso, contamos com o setor educacional, que proporciona um diálogo direto e facilitado com as escolas de música. Desejamos nesse congresso contribuir com o compartilhamento do conhecimento entre todos os participantes. Bom congresso a todos! Olá, sou o Fernando e faço parte do setor educacional da Essenfelder. A Essenfelder traz às escolas de música um suporte exclusivo para o curso de piano, com uma metodologia para o curso tradicional e outra para o curso livre, direcionado ao novo perfil de aluno. Além da metodologia exclusiva, a escola conta com treinamento de professores e secretaria, suporte pedagógico, material de divulgação e o principal, a certificação reconhecida pela Essenfelder, entregue ao aluno na conclusão do nível e do curso. Já são mais de 30 escolas licenciadas e mais de 500 alunos em todo o Brasil estudando com a metodologia da Essenfelder. Para saber mais como ser uma escola licenciada, escaneie o QR Code que está aparecendo na tela ou acesse o nosso site para entrar em contato conosco. Desejamos um ótimo congresso a todos! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sou Lazier e eu sou proprietário da Clave de Som Assistência Técnica de Instrumentos Musicais e Áudio Profissional. E há 30 anos eu trabalho com a manutenção de pianos, teclados, sintetizadores, claro, todos dentro da área eletrônica e outros equipamentos que são relacionados a músicos e à música. Tá? O primeiro contato que eu tive com esses equipamentos foi lá nos idos dos finais dos anos 80, que eram aqueles órgãos eletrônicos da Minami, da Palmer, que eram equipamentos muito atrasados em relação ao que nós temos hoje, mas era o que tinha no Brasil, porque até então acesso a produtos importados era uma coisa muito complexa, né? E somente a partir do começo da década de 90, que a abertura do mercado nacional trouxe para nosso acesso uma tecnologia nova, né, que veio dos equipamentos que até então nós não tínhamos, como, por exemplo, a linha PSR 500 da Yamaha, que foi a primeira, talvez assim, que se destacou muito no Brasil e trouxe uma modernidade muito grande, uma diferença muito grande entre o que nós tínhamos e o que passamos a ter. Tá? E é claro que essa abertura de mercado, infelizmente, muitas empresas da época não conseguiram acompanhar e fecharam, não conseguiram concorrer. Mas, por outro lado, obrigou muitas empresas também a desenvolverem tecnologias e atingirem outros patamares. E quem ganha sempre somos nós, os consumidores, né? É um processo normal em evolução tecnológica e a abertura de mercado. E eu tive o prazer, né, tive a honra, na verdade, de ser convidado pelo Alanderson da Essenfelder para vir aqui falar um pouco sobre pianos digitais, sobre a evolução, a história, como tudo começou até chegarmos hoje a quase perfeição de um piano digital comparado com um piano acústico. Então vai ser um papo descontraído, né? Espero atender as expectativas de vocês. E vamos fazer primeiro um relato histórico assim, de como que as coisas começaram. É claro que para a gente tratar de história, a gente teria que nos aprofundarmos muito para contarmos todos os detalhes, talvez coisas que tenham começado lá pelo final do século XVIII. Mas não é o caso aqui, então a gente vai pegar assim, rapidinho os tópicos principais que talvez sejam a trajetória mais conhecida da evolução desses equipamentos.
A gente voltaria mais ou menos lá para 1928, onde foi criado o que seria provavelmente o primeiro instrumento eletrônico, que é o Ondium Martenot, que na verdade é ondas Martenot. Ele é um equipamento muito similar ao Theremin. Esse ainda é hoje um equipamento mais popular, até sem conta para comprar ainda na internet. Claro que é coisas mais atualizadas já em termos eletrônicos, mas mantém a essência. Ele era um equipamento que não tinha o contato das mãos, não havia uma tecla para comandar. Ele era assim meio, parecia virtual, embora não fosse, né? Porque ele gerava umas ondas eletromagnéticas. Com uma mão você controlava a modulação dessa frequência e com outra a intensidade. Então você criava um som suave e linear, meio limitado, mas é bastante interessante. E quem popularizou esse Ondium Martenot a primeira vez foi um compositor, Olivier Messiaen, que em 1937 ele apresentou uma peça chamada A Festa das Belas Águas. Eu não vou dizer o nome aqui em francês, porque de francês em mim só o nome mesmo, então eu não vou me arriscar a fazer biquinho errado aqui. Ela é uma obra muito interessante, se você tiver curiosidade, você acha inclusive no Spotify, a versão dela inteira, todas as etapas, e é muito bonito você ver a forma como as coisas eram geradas naquela época. Ele é uma peça um pouco cansativa, para falar a verdade, assim, mas bastante interessante para você ver as nuances de como as coisas funcionavam. Para ter uma mudança mais significativa, começou a acontecer em 1955, quando foi construído nos Estados Unidos o que seria a origem do primeiro sintetizador. Ele foi desenvolvido pelos engenheiros da RCA, mas era uma verdadeira parafernália. Ele ocupava paredes inteiras, era um conjunto muito grande de osciladores, de bobinas, de frequência, porque ele trabalhava, simplesmente ele modulava um som básico e trabalhava com a modulação das formas de onda. Algo parecido com o ondas Martenot, só que de uma forma já mais moderna e com controles externos, já havia um contato físico, né? E os primeiros eram feitos, a entrada do sinal, das informações, era feita por um cartão perfurado. Mais ou menos aí nas décadas de 70, quem lembra da loteria esportiva, que a gente pegava aqueles cartõezinhos e ficava furando assim para entregar na máquina e registrar o jogo, era mais ou menos aquilo, era um cartão perfurado que você colocava e ele ia lendo as informações. Só que ele não tinha nenhum efeito prático, porque na verdade o som ele não se parecia com nenhum instrumento musical, né, que já existisse, ele não produzia nada que pudesse dizer, isso aqui parece um piano, era simplesmente uma frequência que era possível de modular. Só que como toda ideia maluca, elas vão progredindo e algum fruto ela acaba rendendo, né? Então na década de 60, nós tivemos um cidadão que depois se tornou muito popular, chamado Robert Moog, que ele desenvolveu o primeiro sintetizador por teclas, que daí você já tinha uma simulação mais ou menos de um piano, claro, nada parecido com o som, mas pelo menos você já tinha as notas, tá? E Robert Moog mais tarde criou a Moog Music, que até hoje é referência na parte de sintetizadores, muito usado hoje ainda em estúdios, e foi quem desenvolveu toda essa tecnologia. Só que esses sintetizadores da época, eles tinham muitos problemas, e um deles é que cada nota era montada por uma bobina em um oscilador independente. Então, para você ter, por exemplo, um teclado de 12 teclas, você teria que ter 12 osciladores. Só que os osciladores na época eles eram absolutamente instáveis, certo? Então, variações de temperatura, variações de rede elétrica, lá o vizinho martelando um prego, qualquer coisa desafinava aquilo, era praticamente impossível manter ele afinado. E o outro grande problema é que ele não tinha o que hoje nós chamamos de polifonia. Ele só tocava uma nota. Se apertasse um dó, ele gerava o dó. Se você apertasse um mi depois, já era o dó, só saía o som do mi. Então era impossível você montar um acorde ou mesmo desenvolver uma técnica, alguma coisa assim. Mas no fim ele acabou se tornando um equipamento, um instrumento musical novo, usado, que nem eu falei, usado até hoje, né? E depois eles desenvolveram, a Moog mesmo, o começo, né, os primórdios da polifonia, que daí você já poderia gerar 2 notas, 3 notas, e chegaram até 6 notas de polifonia. Você poderia tocar 6 notas ao mesmo tempo sem problema nenhum. Só que o que
O grande problema disso é que ele era muito dispendioso em termos de tamanho e custo e operacionalidade, porque para você fazer 2 canais de polifonia, se você tivesse 12 teclas, você teria que ter 12 osciladores para 12 teclas, 12 osciladores para a segunda polifonia. Se tivesse 6 polifonias e 12 teclas, então você já imagina a quantidade de bobinas que era. E cada bobina, cada nota tinha que ser afinada individualmente, e era mecânico. Gerava o som, media a frequência, ia lá ajustando os potenciômetros, lá os tripotezinhos. Então era uma coisa assim muito impossível, mas serviu como base para a gente conseguir evoluir bastante, né? E depois, na década de 70, lá no final da década de 70, 80, quando a eletrônica digital começou a ser mais popular, aí nós conseguimos desenvolver os primeiros teclados que realmente já tinham até as teclas sensitivas. Depois eu vou explicar ali mais ou menos como funciona o sistema de leitura para interpretar eletronicamente qual a intensidade que toca a nota. Mas isso já foi um progresso muito grande, tá? Então aí a gente já conseguia imaginar que a gente estaria partindo para alguma coisa que um dia pudesse ser um piano digital. Mas na época ainda não se tinha essa ideia, né? Porque sem contar o fato de que pianista é muito exigente no som, todos, o conjunto de teclas, o contrapeso, tudo isso, então não se interessaria por equipamentos, por uns teclados eletrônicos, por exemplo. Mas o fato é que o teclado ele surgiu, já o teclado digital, e ele trouxe com ele a opção de você ter uma infinidade muito grande de instrumentos num só, porque ele podia reproduzir som de piano, de violino, de órgão, oboé, praticamente qualquer instrumento que existisse era possível ele simular. Claro que no início não era com muita perfeição. Até porque no início da eletrônica digital, nos teclados, os sons não eram gravados, eles eram produzidos lá dentro mesmo. Tinha um grande banco de memórias com frequências e ondas, e conforme você selecionava um determinado timbre, ele montava esse som na memória e transformava em analógico e ia para os alto-falantes. Então você conseguia timbres próximos, mas não chegava ainda na perfeição. Tempo depois, ali pelas décadas de 80 mais ou menos, já começaram a fazer os sons sampleados, que na verdade samplers são gravações que você faz do instrumento. Por exemplo, você vai lá tocar um piano, você capta com o microfone o som desse piano, transforma ele em informação digital, né, porque na verdade dentro da placa não está gravado o som, não é um som analógico gravado. Você grava e transforma eles em informação. Aquele monte de 0 e 1 lá que a gente está sempre acostumado a ver os hackers principalmente falando, né? Então ele é transformado em informação e armazenado na memória. Quando você toca uma tecla, a CPU faz a leitura daquilo, busca na memória e gera o som. Então, a partir daí, se conseguiu ter sons muito mais próximos da realidade. E, os pianos, por exemplo, na década de 80, teclados como o DX7 da Yamaha, que trabalhavam com algoritmos, então era uma coisa um pouco mais complexa a programação dele, mas eles foram talvez o primeiro teclado eletrônico assim que chamou a atenção pela grande perfeição do piano, do som do piano que ele gerava. E daí as coisas foram evoluindo, nós passamos facilmente para 32 canais de polifonia, 64, 128, 256. E hoje qualquer teclado básico você consegue com 64 polifonias. Mas aí fica aquela pergunta, tá? Por que eu vou ter um piano digital, um teclado com 256 canais de polifonia? Você não tem tudo isso de tecla, né? Qual que é a vantagem? É que na verdade assim, você está tocando teu piano e você faz um sustenta todas aquelas notas. Tudo isso está ocupando canais de polifonia. As notas que você for tocar depois também ocupam polifonia. Se você ligar um metrônomo, mais canais sendo usados. Algumas nuances do equipamento de efeitos de reverb, coros, também ocupam canais. Assim vai indo. Então, na verdade, qualquer áudio gerado dentro de um sistema digital, ele vai ocupar algum canal de polifonia. É claro que é praticamente muito difícil você chegar a 64 canais de polifonia, usar os 64 canais de polifonia. Quando tinham, por exemplo, quando os canais eram lá, sei lá, 32 canais de polifonia, podia acontecer. Se você desse na louca lá e batesse todas as teclas do piano, algumas não iam sair o som. Porque se você tiver, exemplificando, 4 canais de polifonia, você faz um acorde com 4 notas, tranquilo, sai as 4. Se você botar uma quinta nota, ele vai cortar uma delas.
Ele vai interpretar a nova nota e vai cortar outras. Mas o fato é que hoje a polifonia deixou de ser um problema, embora seja uma característica do equipamento, ele deixou de ser problema, não há mais aquela preocupação, poxa, vou comprar um equipamento e ele não vai ter a quantidade de polifonias necessárias. Isso já realmente não acontece mais. E aí, com tudo isso, a gente conseguiu evoluir, chegando aos pianos digitais, que hoje tem contrapeso, teclas sensitivas, os pedais de comando de sustain, sustenuto, de abafamento, quer dizer, totalmente idêntico à funcionalidade. Inclusive, as teclas já evoluíram com contrapeso, a ponto de você ter a mesma sensibilidade, a mesma textura de um piano. Para você ter uma ideia, a Yamaha lançou, alguns poucos anos atrás, um piano digital de cauda, onde para produzir a sonoridade deles, eles colocaram esse piano numa sala, colocaram um manequim na frente do piano com dois microfones, microfone, não é fone de ouvido não, dois microfones no lugar dos ouvidos, para que justamente esses microfones captassem o som da mesma forma que o ouvido, na posição do ouvido humano. Então eles fizeram um sistema que eles chamam de sampling binaural. É uma coisa assim, tipo, transcendental, né? E conseguiram uma perfeição tão grande que a ideia desse processo era para a pessoa sentar na frente de um piano de cauda e tocar com fone de ouvido. Agora, você imagina com fone de ouvido você ter a mesma ambientação, a mesma sensação ao tocar um piano de cauda acústico numa sala grande. Então, a evolução da tecnologia está levando assim a coisas surpreendentes. Então, não tem mais como a gente dizer, um piano digital ainda é inferior a um piano acústico. Claro que tem modelos de cada um, mas no geral você já chega com a mesma qualidade, a mesma sonoridade. E a Yamaha também, recentemente, está desenvolvendo um piano com inteligência artificial. Um piano para ir para uma orquestra, interagir com a orquestra. Então, são coisas assim surpreendentes, né? A eletrônica nos proporciona isso, né? Ela consegue nos levar além daquilo que a forma tradicional, né, nos leva, né? Isso aí é só para ter uma ideia, mais ou menos, aonde que a gente, de repente, pode chegar com tudo isso, né? E os pianos a eletrônica em si na música, ela trouxe nessa família de pianos, teclados e órgãos vários equipamentos, né? Mas existem algumas diferenças básicas entre alguns. Então, vou só aqui expor rapidinho, por exemplo, o órgão eletrônico. Ele foi criado, né, como é fácil imaginar, para simular aqueles órgãos de tubo que nós tínhamos antigamente nas igrejas, aquelas coisas maravilhosas que tem sons assim que são, acho que só quem presenciou, entrou numa igreja, viu aqueles órgãos soando, sabe a beleza que é aquilo. Mas é claro que o órgão eletrônico no começo, ele não conseguia reproduzir aquilo, mas ele tinha a mesma ideia. Na verdade, ele era muito parecido com a geração de áudio no começo dos sintetizadores. Eram bobinas de frequência que geravam um tom básico, né, que tentava simular um órgão eletrônico, mas você tinha controles onde você conseguia modular as frequências, a profundidade, para tentar achar algum timbre que lhe fosse o mais parecido possível com o que você queria. Mas eles conseguiam, até mesmo analogicamente na década de 70, resultados satisfatórios. E normalmente eles têm 2 teclados, podem ter 3 sobrepostos, mas normalmente 2, um para a mão esquerda, um para a mão direita, e tem os baixos que você controla com os pés, né, para fazer os baixos, e um controle de volume com o pedal. Aí tem os sintetizadores, que ali eu já estava falando, né, sobre o Moog. A ideia do sintetizador, inicialmente, foi o que desencadeou toda a evolução para nós chegarmos em teclados e em pianos, tá? Mas ele acabou se tornando um instrumento próprio, um instrumento único que surgiu e permanece até hoje e provavelmente tem vida muito longa. A característica do sintetizador é que também ele forma, hoje, digitalmente, né? Claro que ele forma tudo isso digital, não tem mais aqueles problemas de oscilação, de desafinação. Então, ele gera umas frequências básicas e você consegue trabalhar inteiro em cima daquilo, como se você estivesse com o equipamento aberto, com a placa eletrônica na tua frente, e você lá trocando componente, mudando ajustes. Então, você controla a forma de onda, ela pode ser senoidal, pode ser quadrada, pode ser dente de serra, né, que é a onda triangular. Você pode mudar a frequência, fazer o início lento da nota, né, que hoje a gente chama de fade-in, fazer um decaimento no final, fade-out, quer dizer, te dá recursos assim muito grandes. E foi muito popularizado na década
de 80, principalmente na música pop e no rock and roll. Se pegarmos as bandas mais clássicas de rock and roll, usavam muito sintetizador. E isso trazia uma sonoridade que até então não existia, e era uma coisa assim que chamou muita atenção. Temos os teclados digitais, né, que provavelmente são o instrumento eletrônico hoje de teclas mais popular que tem, e foi provavelmente o que foi o grande responsável por trazer muita gente para a música. Talvez ali tenha sido aquele boom onde tirou muita gente que não teria condições de ter um piano, que não tinha interesse até em instrumento, e começou a ver que, poxa, é um instrumento versátil, eu vou lá, faço meu pianinho, quero botar duas vozes, uma mão esquerda com oboé, a mão direita com piano. Poxa, eu gosto de tocar aquela música lá que eu sempre escuto na rádio, vai lá, coloca um acompanhamento. Então ele ficou de uma versatilidade tão grande que, por exemplo, um músico vai tocar num casamento, leva um teclado e parece a sensação de que ele tem uma orquestra inteira. E isso tornou o instrumento muito popular, trouxe muita gente para a música, e isso obviamente é maravilhoso, né? E em muitos casos passou a ser uma ponte de entrada entre começar na música e chegar ao piano. Então, e tem variações, como por exemplo workstation, que são teclados para composição, para sequência, é muito utilizado em estúdios para fazer gravações. Então a versatilidade, a variação desses instrumentos é muito grande, né? Temos também os controladores. Os controladores ficaram bem mais populares agora com o surgimento dos softwares de música, porque eles têm duas conexões, que são USB ou MIDI. MIDI é uma conexão mais antiga, né? Falando um pouquinho sobre o MIDI, ele foi desenvolvido na década de 70 também, com um objetivo, na verdade um consórcio de fabricantes de sintetizadores, de instrumentos que tinham na época, que eles se reuniram para tentar fazer alguma coisa assim, unificar a forma de comunicação entre dois equipamentos. Então, o sistema MIDI, na verdade, ele troca informação, ele não passa áudio, é simplesmente informação. Você consegue, através de um teclado MIDI, controlar o outro teclado que também tem essa função. Trabalha com até 16 canais, ou seja, se você tiver um controlador, você pode comandar 16 teclados. Uma utilização prática disso, por exemplo, num show, um tecladista lá que tem um teclado que ele adora o som de piano daquele, mas ele prefere o som de strings de outro, ele prefere lá o som de flauta de outro. Programa os 3 canais, coloca o controlador dele e ele, pelo controlador, ele consegue usar o piano daquele, agora eu quero mudar para flauta. Ele seleciona um botão e seleciona aquele teclado, comandando pelo mesmo toque aqui. Pode dividir ele em 2 para fazer piano com a mão esquerda e com a mão direita ele fazer outro timbre, mas o áudio sempre vai sair dos equipamentos, dos teclados, dos módulos. Ele só manda a informação, por isso que ele tem o nome de controlador, né? E hoje ele é muito utilizado via USB em computador, porque hoje a quantidade de softwares para você trabalhar com edição de música, trabalhar com gravação em casa mesmo, home studio, ele é ótimo. Você tem um bom programa, você tem todo o teu timbre, todo o teu som do piano, do instrumento que você quer no teclado, mas você precisa no computador, mas você precisa de um teclado para comandar, né? Que é muito mais interessante que você ficar apertando os botõezinhos lá do teu teclado alfanumérico, né, para colocar essas informações para dentro. E temos então, claro, com tudo isso chegamos aos pianos digitais, que precisou primeiro que toda a evolução tecnológica acontecesse para a gente chegar em condições de termos pianos digitais equivalentes aos pianos acústicos, né? E realmente nós, se não alcançamos essa igualdade, ainda estamos muito próximos. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns teclados, para a gente começar a discutir conversar um pouco sobre quais as partes que compõem, na verdade, um piano digital. Para quem já tem e conhece piano acústico, vai poder fazer uma comparação mais ou menos como que as coisas funcionam. Aqui nós temos três modelos que a gente colocou aqui para fazer uma demonstração. Esse primeiro aqui, ó, é com teclas menores e, na verdade, ele é muito utilizado em teclado. Para piano digital, ele não é indicado. Nós temos a tecla. Embaixo da tecla nós temos uma membrana, né, uma borracha de contato, que depois eu vou mostrar melhor ali como que funciona. E aqui as placas de contato, que é onde essa borracha vai fazer a conexão para mandar as informações para a placa digital. Existem várias formas de você fazer
contrapeso ou o retorno da nota. Aqui, ó, eu tirei uma mola, para você ter uma ideia, que é essa mola aqui que faz a tecla voltar. Sem a mola, ela cai e só não abaixa mais, porque ela bate em cima dessa membrana aqui, certo? Esses aqui, eles já são com contrapeso. Eles têm um contrapeso aqui, que quando você bate, ele vai com a tecla, e você soltou a tecla, ele volta sozinho. E embaixo são as membranas de contato aqui que eu estava me referindo, que depois a gente explica. E outra coisa interessante é que... Será que aparece aí? Não sei se vai dar para ver direito. Mas aqui, esses contrapesos, tá, que eles batem nesses feltros aqui embaixo, eles têm tamanhos diferentes. Aqui você pode ver que a parte de metal dele é inteiriça e faz a volta. Quando nós chegamos lá nos últimos, acho que não dá para ver daí, né? Lá nos últimos, né? Ó, eles vão diminuindo de tamanho, certo? E isso também é para simular a diferença que você tem entre bater nas cordas grossas do piano ou nas cordas finas. Então você tem a mesma nuance de toque que você teria num piano. E existem vários formatos, né, desses contrapesos. Aqui nós temos um outro. Ele fica por baixo ali, ó, é um contrapeso. Ó. Você puxa a tecla, quando você ergue o contrapeso, a tecla cai, porque daí ela fica sem o retorno. Então, esse tipo de sistema aqui, ele simula muito bem, opa, aqui está solto, ele simula muito bem o piano. Esses aqui já são mais para teclados, são teclas menores, teclas mais fracas, né? Então, elas não dão essa mesma sensibilidade. Isso aqui hoje é muito usado ainda, só que realmente só para teclado. Os pianos já partiram todos para esse formato aqui, né? Então, por exemplo, as teclas. Essa aqui é uma tecla já que ela é com madeira colocada embaixo, né? Aqueles mais antigos ali, né, os primeiros, eles não têm essa opção. Essa madeira é colocada aqui, na verdade, porque com o tempo de uso, o plástico, né, esse material aqui, ele vai acabar cedendo um pouco, começa a entortar e com a madeira ele dá mais resistência. E ainda dá um peso diferenciado para as teclas, né? E aqui nessa parte aqui embaixo é onde sempre se engata o contrapeso, né, para fazer o retorno dela, né? Aí, é assim, essas teclas, elas batem em membranas, tá? Umas borrachinhas, que não sei se dá para ver direito aqui, ó, mas ele tem 2 contatos de grafite aqui dentro, que são condutores. Quando você bate nela, o martelo, ele vai primeiro impulsionar uma, que vai fazer o contato antes da outra. Deixa eu pegar uma placa aqui para demonstrar. Nós temos aqui, ó, cada parte disso aqui é uma nota. Nós temos uns contatos aqui embaixo, que são os contatos eletrônicos. Então, essas 2 pontas aqui de grafite, elas batem nessas 2 notas com um intervalo de tempo diferente. Isso faz com que o sistema eletrônico ele possa fazer a leitura do intervalo. Quando você aciona a nota, ele bate o primeiro contato, ele começa a contar o tempo. Quando bater o segundo contato, ele para de contar o tempo. Então, assim, quanto mais rápido você bater, mais menor vai ser o tempo, o intervalo de tempo vai ser mais curto. Então, quanto mais rápido a medição eletrônica, mais ele vai soltar o som da nota alto. Se você tocar devagar, esse intervalo de tempo vai ser maior, consequentemente a nota ela fica mais baixa. Então, foi através disso, que só foi possível com a eletrônica digital fazer essa leitura, que se conseguiu dar essa sensibilidade nas teclas, que é o que faz todo o diferencial hoje, né? E nós temos aqui, ó, esse aqui é um sistema mais antigo também, mas que funcionava muito bem, não sei se vai dar para ver aí, que ele tem umas chapas onde a tecla batia nisso aqui. E ele tem um contato em cima e um contato embaixo. Então, quando ele afastava o primeiro contato, ele começava a contar o tempo. Quando encostava no de baixo, ele terminava de contar o tempo, via esse intervalo e gerava o áudio. Tem vários tipos de membranas, na verdade, que usam, né? Uma tentativa que eles fizeram, mas tinha lá muitos inconvenientes, era simplesmente uma fita comprida, né, que ocupava a linha inteira do teclado, onde também temos os contatos de grafite aqui, tá certo? Só que eles eram inteiriços. Também o mesmo sistema, ela bate aqui, vai acionar primeiro um e depois o outro. Mas esse aqui não dava um desempenho muito bom. Esse aqui tem só uma fileira, mas na verdade os 2 contatinhos estão lá dentro. Ó. É difícil ver, mas aquele do meio ele vai bater depois e esses da lateral aqui ele bate antes.
A Yamaha desenvolveu um sistema com três contatos, certo? Aqui, ó, nós temos a membrana, nós temos essa membrana aqui, ela já tem 3 pontos de medição, certo? Ela é um pouquinho curvada, cada um tem uma altura diferente, a tecla bate nesse sentido e encosta um de cada vez numa placa também com 3 contatos. Isso aqui dá um dinamismo maior para a forma de tocar, porque, por exemplo, você tocando piano, você vai poder fazer normal ou você pode fazer o toque rápido. Esse toque rápido é muito bem percebido por essas membranas de 3 contatos e a gente conseguiu chegar bem mais perto, né, da dinâmica mesmo de tocar um piano, né. Na verdade, esses contatos da placa são simplesmente chavezinhas que vão mandar informação para uma CPU, que fica na placa digital. Eu tenho uma aqui, ó, de um teclado, para você ver que a coisa é pequena mesmo, né? Ocupa bem pouco espaço dentro do equipamento. E ele tem um desses integrados, é uma CPU que faz a medição desse tempo das teclas, faz a leitura deles e manda daí para o processador central da placa, para ela interpretar qual nota foi usada, buscar no banco de memórias qual que é a nota, qual que é a voz que está selecionada e manda para um conversor de áudio, porque como eu falei antes, tudo isso que nós temos aqui são informações. Aqui dentro não existe áudio propriamente dito, né? Existem informações digitais que quando são buscadas na memória, vai para uma DSP, faz toda a modulação do áudio em cima dela e vai para um conversor digital, que vai pegar essas informações e vai modular formas de onda que são a parte analógica dele já. E essa forma de onda, já analógica, ela vai para uma outra placa. Essa aqui, por exemplo, é uma placa analógica. Vai passar pelos amplificadores, aqui são amplificadores por circuito integrados, né, que são os mais utilizados hoje em dia, né. Nós temos um aqui para fazer, nesse equipamento, propriamente esse aqui faz o médio e o agudo, e este aqui, maior, né, ele faz o grave. Então essa placa aqui, que vai pegar o sinal analógico, já vai amplificar e vai mandar para 2 falantes, colocados um em cada lado, né, para dar aquele efeito sonoro normal. Também tem aquela diferença assim, que eles fazem uma varredura do áudio, por exemplo, do esquerdo para o direito. Quando você toca as teclas da esquerda, vai sair mais alto no falante esquerdo do que no falante direito, porque na verdade é essa sensação que você tem no piano. Você está com o piano ali, por mais que ele tenha uma caixa acústica muito boa e o som saia por cima, sempre você está batendo desse lado, o som sai daqui e vai ser um pouquinho mais alto. Então eles também fazem essa variação. Por isso que seria muito, nada agradável, né, você ter apenas um falante no meio, alguma coisa assim. Então é melhor trabalhar com 2. Tem alguns sistemas que colocam um no meio, mais para sub, para um som mais grave para baixo, outros que colocam 2 médios aqui para dar mais ambientação, ainda mais essa sensação. Então, praticamente, com isso, os pianos digitais eles chegaram a ter a mesma sonoridade, praticamente a mesma perfeição de um acústico, né? Uma outra coisa aqui que é interessante falar, isso aqui é mais por curiosidade mesmo. Reverber. Isso aqui, bom, o reverber, antes de mais nada, né, explicando o que ele é um som, é uma ambientação, né? Como se você tivesse, por exemplo, tocando um piano acústico num grande salão, você tem aquela reverberação normal que dá no local, né? Aquela coisa assim bem agradável. Os primeiros reverbers analógicos que foram desenvolvidos na década de 60, para falar a verdade, eram por molas. Aqui nós temos 2 molas, em cada ponto desse aqui nós temos umas barrinhas de ferrite dentro que fazem a função de um eletroímã, assim, digamos, mais ou menos, né? 2 conexões. Uma vem o sinal, você toca uma nota no piano, pam, essa nota vem para cá. Pelo efeito eletromagnético, ela vai fazer essas 2 bobinas mexerem. Então, você fez tam, elas ficam vibrando. Só que elas vão vibrar exatamente na frequência e na nota, da nota que você tocou. E esse aqui também, o outro lado também é um eletroímã, faz o contrário. Ele capta esse sinal e manda para amplificação. Então, você tem, por exemplo, um tom. Esse barulhinho, enquanto ver se dá para ver aqui bem elas vibrando. Enquanto elas estão vibrando, ela está produzindo aquele som. Existe com 2, com 3 molas, mas o fato é que isso aqui chegou
era uma coisa muito interessante porque representava muito bem o reverber. Tanto que hoje, muitos equipamentos, aí fugindo um pouco do piano digital, principalmente amplificadores de guitarra, usam reverber de mola, porque reverber digital não agrada um guitarrista porque a diferença é muito grande. O reverber de mola, ele simula, pela própria física dele, né, pelos princípios físicos, simula perfeitamente como é a reverberação. E hoje, claro, eles são digitais. São aquelas informações, né, do 0 e 1 colocada lá que vai... Você calcula o decaimento que você quer do reverb, a profundidade que você quer e digitalmente ele é produzido, né. A outra parte do piano, obviamente, né, é a estrutura dele. A estrutura, na verdade, ela depende muito, principalmente das teclas, porque o tamanho inteiro do piano está baseado nisso, porque como vocês viram ali, as placas eletrônicas são pequenas, ocupam um espaço mínimo. Se você abrir, por exemplo, um piano que é esse aqui, esse Seinfeld, tirar essa tampa de cima, fora as teclas, o que você mais vai ver lá dentro é espaço vazio, porque não tem, são duas placas, uma plaquinha mais ali de conexão e os dois falantes. Só que é importante a qualidade da madeira, é importante a forma como é distribuído os falantes, porque é uma caixa de som, na verdade, né? Se você tem um bom falante numa caixa de som, mas a caixa de som é ruim, é estreita, não vai dar acústica. Então é importante que a madeira, que o tamanho dele seja de uma dimensão boa para produzir o áudio. Eles sempre são colocados os falantes virados para baixo, porque tem que ser aberto, então eles cortam embaixo, colocam uma telinha e os falantes ficam para baixo e o som sai por baixo. Alguns modelos saem pela frente, outros por cima. Os pianos de cauda digital, eles têm falantes dentro. Quando você abre a tampa da cauda, muda completamente o som, porque tem falantes distribuídos ali de uma forma que cause essa impressão também da profundidade. Só que é importante, a parte de madeira, fora ser o que deixa o equipamento bonito e sustenta tudo, ele é importante também na confecção para se ter uma qualidade de áudio muito boa. Aí ele tem também os pedais, que são idênticos, né, que simulam os pedais de sustento nudo que tem no piano. E não tem muito o que dizer, porque eletronicamente isso é muito fácil fazer. Depois que você tem todo um projeto digital pronto, você colocar esses detalhes acaba sendo muito simples, né? Então, mas simulam da mesma forma, são placas com uma membrana que você bate o pedal, ele manda a informação para a placa digital, que processa e gera o áudio. E eles também têm os opcionais, né, que seriam MIDI, USB, alguns com conexão pela internet. Tipo, o USB é muito importante, hoje muito legal, porque você pode ligar o teu piano digital num programa de computador. Se você está compondo alguma coisa, tem softwares que já vão interpretar isso e já vão montar a partitura para você lá na tela, já vai gravar. Então, são vantagens, né, que o piano acústico nunca vai alcançar, né, nunca vai ter. Então, o que torna hoje o piano digital uma boa opção? Tamanho, sem dúvida nenhuma, tamanho. Você tem a facilidade de transporte do piano, você pode colocar ele na tua sala. Ah, não gostei mais, quero levar para o quarto. Você leva para o quarto. Ah, não gostei mais, vou levar de volta para a sala. Traz de novo para a sala. Você faz isso quanto quiser. É fácil de transportar, não é pesado, tem tamanhos menores e não tem problema de afinação. Um piano digital, ele não desafina. Ele pode variar o tom inteiro, toda a afinação dele está mais alta, mas aí ele tem os controles que você pode atuar, que é o tuning, que você pode baixar uma oitava, ou pode abaixar um tom, um semitom, subir, como você quiser, mas isso às vezes para você vai tocar com outro pessoal que está todo numa afinaçãozinha um pouco diferente, você afina o seu, mas é inteiro, você atuou nesse tuning, você vai afetar toda a afinação dele. Dizer que eu estou tocando um piano, fazendo um acorde Dó maior e o Dó e o Mi não estão funcionando, estão desafinados. Não existe, em piano digital não existe. Você pode levar ele para a praia, você pode levar ele para o frio, você pode levar para o calor, ter todas as variações de temperatura e a afinação fica mantida, não tem problema de afinação. Outra vantagem dele é o controle total do som que você tem, né? Você pode tocar piano no teu apartamento às 5 horas da manhã, às 3 horas da manhã, sem incomodar ninguém e ninguém reclamar. Você coloca teu fone de ouvido, se for um fone de ouvido de boa qualidade, você vai ter a mesma sensação de você tivesse sem os fones de ouvido e você pode tocar ele tranquilamente. E
se tiver muita bagunça na sua casa e você quer estudar, quer fazer o seu desenvolvimento, tranquilo, você coloca lá o teu fone de ouvido também e não incomoda ninguém. Não quer usar o fone de ouvido, quer usar os falantes, você pode colocar num volume que você consiga escutar e não atrapalhe ninguém. Isso em tempos modernos, onde cada vez mais nós estamos amontoados em edifícios, em sobrados, uma casa pertinho da outra, isso é muito importante, né? Não temos mais aquele tempo onde morávamos praticamente sozinhos na rua, né? E outra vantagem é o menor investimento, né? Porque o preço de partida dos pianos digitais ele é muito mais baixo dos pianos acústicos. É claro que existe pianos digitais que custam mais caros que os acústicos, mas preço de partida, hoje, por exemplo, se você for comprar um bom piano acústico, o piano acústico não é muito minha área, mas eu acredito que 20, 25 mil reais para um equipamento novo você vai ter que desembolsar. Já um piano digital, com 3 mil, nós temos, por exemplo, o Essender Sinfelder, que é 3 mil e pouco, ele atinge todas as suas necessidades e por um preço muito mais baixo. Então, fica mais fácil você fazer um investimento inicial nele. Então, são vantagens muito grandes que cada vez mais ele tem democratizado o ensino da música, pois fica mais fácil. Antigamente era comum você ir para a aula de piano na casa do professor, depois você voltava para casa e não tinha um instrumento para tocar. Então hoje isso ficou tudo muito mais simplificado, porque mesmo que você não possa comprar um de 3 mil reais, você pode comprar um menor ou até um teclado pelo menos para praticar em casa, né? Então são vantagens que essa nova tecnologia trouxe, né? E sem contar que num piano digital você pode, por exemplo, gravar uma obra que você esteja estudando num pendrive, colocar no piano, botar ela para tocar e você tocar junto fazer a tua parte da interpretação junto com a orquestra. Isso é muito interessante. Tem metrônomo, que é uma coisa... E os metrônomos desses pianos digitais, você pode fazer as montagens de tempo da forma como você quiser, diferente, por exemplo, de um metrônomo mecânico que é mais limitado. E você tem um controle fácil dele até quando você está desenvolvendo a tua técnica, né? Agora, quais seriam, assim, como escolher um piano digital? Eu, na verdade, eu não tenho autoridade para chegar para um professor ou mesmo para o aluno e dizer compre esse, compre aquele. Até porque a escolha de um instrumento musical é uma coisa muito pessoal. Vai da tua sensibilidade, vai do que você espera do instrumento e, claro, também do bolso, né? Cada um tem uma capacidade de investimento no equipamento desses muito diferenciado. Então, em relação a compra essa marca, ou compre aquela, compre isso, é uma coisa que você tem que estudar, pesquisar bastante, né? Acho errado você ir numa loja, vou numa loja hoje, vou comprar um piano para mim, e você não sabe exatamente o que você quer. Você fica muito fácil de ser induzido a comprar algo que talvez não seja o que atinge o teu objetivo, baseado na informação do vendedor. Mas sempre vai ter que ver a questão da qualidade do preço, né? É claro que equipamento, quanto mais caro você pagar um equipamento, a gente tem aquela sensação de que estou comprando o melhor, o que faz todo sentido. Só que muitas vezes o melhor pode não ser ideal para você, porque ele pode ter características que não se encaixam com o que você faz, da forma como você toca, ou pode faltar alguma coisa que talvez o mais simples teria. Então isso tudo vai de você, vai da tua sensibilidade. Procure, se você for aluno, pega informações com o teu professor, sugestões dele, porque ele já conhece mais ou menos o teu desempenho. Se você for professor, pesquise com quem já tente fazer a prática, principalmente das teclas, para ver se as teclas tem um contrapeso da forma que você gosta, porque na verdade tem piano, acredite, tem piano que se vende como piano digital, que na verdade eles não têm nem contrapeso. A sustentação da tecla é feita pela membrana. Então é uma coisa assim muito, muito bizarra, né? E agora o que eu posso dizer em relação a isso? Principalmente é que quando for comprar um equipamento, analise a assistência técnica, analise qual é o período de garantia. Os equipamentos têm de 3 meses a 2 anos de garantia.
Só que 3 meses, perdão, é o que a legislação prevê, certo? Então, a gente fica com aquela sensação de que o importador ou fabricante não deu menos garantia porque a lei não permite. Ou seja, ele mesmo não confia no produto que ele está vendendo ou fabricando. Então, procurar uma garantia normal de 1 ano é sempre bastante interessante, porque, por experiência que a gente tem na assistência, eu vejo que a maioria dos problemas nos primeiros 1 ou 2 semanas são daqueles equipamentos que já vieram com defeito, eles não são defeitos, vícios que vão aparecer depois. Ele já vem, tirou da caixa, testou, está com problema. Passado isso, os problemas começam a surgir por defeito de fabricação e por vício de fabricação depois do 7º, 8º mês. Então, 12 meses é um período bastante interessante para você ter em garantia. E também existe uma legislação brasileira obriga, né, que qualquer fabricante importador mantenha por 5 anos, pelo menos, peças de reposição em estoque. E às vezes você compra um produto bom, mas você comprou de um importador que trouxe lá uma determinada quantidade, te deu a garantia de 3 meses, beleza, não deu problema, e 3 anos depois estraga e você não tem mais peça de reposição porque esse importador não trouxe mais, o importador já não existe e você não tem um contato direto com a marca, mesmo que você tenha comprado uma boa marca. Aí você vai ter que tentar importar peça para ele e coisas desse tipo. E sem contar que mesmo mantendo 5 anos em estoque, você pagar, por exemplo, R$25 mil num piano digital, 6 anos, e nunca te deu problema, funcionou muito bem. Só que 6 anos depois, você quebra uma placa digital e você não tem uma placa digital. E você vai jogar o equipamento fora. Se você não tiver comprado uma marca que te dê um respaldo, mesmo fora de garantia e do prazo legal de se manter equipamentos peças em estoques. Nós tivemos um caso recente na nossa empresa e realmente deu muita pena do cliente. Ele pagou há cerca de 6 anos atrás R$23 mil num piano digital. Queimou a placa digital, que fora o fato dela custar quase metade do equipamento, do preço do equipamento, não tinha mais a peça e ele perdeu o equipamento. Então isso é muito delicado, tem que ser analisado mesmo a confiabilidade e o pós-venda do equipamento, né? Deve estar aparecendo na tela agora um QR Code, que você escaneia ele aí, que você consegue abaixar o e-book dessa apresentação, você preenche lá uns dados, né, isso apareceu ali. Você preenche lá uns dados e daí você consegue baixar aí no seu tablet ou no seu celular ou no seu computador. O tempo está acabando aqui, então eu vou falar rapidinho assim sobre quais seriam os principais cuidados para preservar a vida útil de um piano. Como todo equipamento eletrônico, não existe grandes segredos, tá? Tem que cuidar muito, principalmente com rede elétrica. Rede elétrica instável pode queimar o equipamento. O cuidado inicial, quando você tira o equipamento da caixa, acabei de comprar ele, veja a rede elétrica, se é a mesma do teu equipamento, porque diferente de uma televisão, por exemplo, que trabalha de 90 a 240 volts em qualquer tensão, esses pianos normalmente eles são ou 127 ou 220 e quando muito eles têm uma chavezinha, aquela chavezinha de geral, de arrastar para mudar a tensão. Preste atenção, porque ligou a tensão errada, o prejuízo é grande e garantia não cobre. Outros usam fonte, como por exemplo um fonte de notebook, fonte de celular, né? Essas fontes são um grande problema, porque é normal essas fontes queimarem ou principalmente perder a fonte. Aí a pessoa vai lá, eu vou comprar outra, ou abre a gaveta lá, vê o que tem de fonte, acho que essa encaixa e conecta. Essas fontes, elas têm tensões de saída diferentes, pode ser 5 volts, 12 volts, 16, 24, 48, pode ser com o plug com o positivo no centro ou com o negativo no centro. Ligou com uma fonte errada, a possibilidade de queima da placa é muito grande. Eu posso dizer, pela nossa experiência lá, que 70%, 80% de placas digitais queimadas que seja necessário trocar a placa vem da decorrência de usar a fonte errada. É maior a incidência do que ligando ele numa tensão errada, por exemplo, ele é 127 ligou em 220. Então é um cuidado muito grande que tem que ter o tempo inteiro, principalmente se você transporta o teu equipamento, né? Equipamento eletrônico em geral não gosta muito de umidade, tá? Não que você tenha que se preocupar com a umidade do ar, se está chovendo ou não está, mas o que é uma coisa assim, muito característica desses pianos. Eles têm as frestas entre as teclas. E a gente pega muito equipamento onde o cliente relata, derramei água. Virou um copo inteiro? Não. Fui tomar uma água, às vezes o pianista nem sabe. Pegou, falou, tomar uma água enquanto toca, né? Porque já tem um móvel em cima que é apropriado para a gente deixar as coisinhas ali, para a gente acessar enquanto está usando. Pinga uma água, vira um pouquinho. Se ele cai
entre as teclas, ele vai cair em cima desses contatos. Caiu nesses contatos. Não, acho que aqui está tranquilo. Cai nesses contatos aqui, ele vai prejudicar o funcionamento, a tecla vai perder a sensibilidade, você vai tocar fraco, ela vai disparar. Então é uma coisa que tem que cuidar muito. E, obviamente, pó. Pelo mesmo motivo que tem essas aberturas entre as teclas, acumula muito pó. Isso não tem como o pianista, o usuário, o dono do equipamento limpar. Então, quando for usar em lugares muito... você tem ele em lugar que está muito suscetível a ter pó, sempre coloque aqueles filtros em cima. Se ele tiver a tampa, feche. Se for ficar muito tempo sem usar, faça isso com mais cuidado ainda, porque esse pó ele começa a cair entre a membrana de borracha e a placa e começa a afetar a sensibilidade. Você aperta o teclado, ele não vai conseguir fazer o contato, ele não vai começar a fazer a leitura da tecla no momento certo e você vai tocar com uma sensibilidade e ela vai sair com outra, né? A manutenção preventiva dele, basicamente duas coisas. Em condições normais, é recomendável assim, que a cada 2 anos leve uma assistência técnica para ele desmontar todo esse conjunto das teclas com as membranas e limpar o pó, porque o pó ele pode ir gastando aquele grafite também, ele vai batendo, vai arranhando o grafite e pode acabar danificando a placa. Então fazer uma limpeza normal de todo o pó, tirar alguma coisa de umidade que tenha acumulado, é o principal cuidado que tem que ter na manutenção. E a lubrificação também do mecanismo, né? Porque ele tem as partes ali onde ele bate no feltro, onde ele tem um atrito. Então, lubrificar o mecanismo, mas isso aí você vai perceber, não é assim, preciso lubrificar porque senão vai estragar. Você vai começar a notar que ele começou a ficar mais pesado, começou a fazer mais barulho. Quando bate o martelo, você não faz mais aquele tum, faz aquele tac. Aí já são os feltros que têm que ser trocados. Mas, no geral, a durabilidade é muito grande num piano desses usado de forma correta. O grande vilão dele realmente é rede elétrica e derramamento de líquido em cima dele, né? Fora isso, você não tem aquela preocupação toda de ter que toda hora fazer uma manutenção. Normalmente, como eu falei, eu recomendo a cada 2 anos, por exemplo, fazer a limpeza das teclas. Agora, se você não está notando diferença nenhuma na sensibilidade, no toque, no mecanismo, não tem necessidade de muita preocupação. Era basicamente isso assim, que eu tinha para falar a respeito dele, né? Agora acho que vamos ter perguntas. A Thaís está perguntando se... Cadê eu perdi a Thaís? Que álcool pode danificar? Bom, o álcool na parte interna dele, parte eletrônica, parte de placas, não, porque o álcool ele seca, ele evapora muito rápido, né? Embora ele seja condutor durante o estado, no instante que cai. Mas, por exemplo, deixei cair álcool no meio das teclas, em cima da placa eletrônica de alguma forma, dá um tempinho, deixa ele desligado, um pouco depois você liga, não vai ter problema nenhum. Agora, claro, na parte externa dele, das teclas, por exemplo, aí vai depender muito do material, né? Normalmente não é indicado usar álcool para limpeza das teclas, nem, obviamente, produtos muito ásperos, pois eles podem danificar, né? E o álcool usado em excessivo para limpeza das teclas, as teclas vão amarelar com mais rapidez. Mas no contexto, nas placas eletrônicas, tudo não causa problema, só deixa secar e está tudo tranquilo. A Micaela também está perguntando se pode passar pó de grafite nos contatos. Pó de grafite não, de jeito nenhum, gente. Os contatos, eles são de grafites, tá? Eles são prensados, né, na placa, na confecção deles. Aqui, por exemplo, tem uma... Deixa eu pegar aqui a placa. Essas partes aqui, ó, deles aqui são de grafite, que o grafite ele é um condutor elétrico, né? Então o outro grafite encosta nesse aqui e ele faz a condutividade. Se você jogar pó de grafite, e acredite, a gente pega teclados que as pessoas, eu ouvi falar que tem grafite, então ele pega aquele grafite que ele usa lá para aqueles vidros antigos de carro, vai por cima das teclas e vai jogando, entre cada vão de tecla ele vai jogando pó de grafite. O pó de grafite ele é condutor elétrico, então destruiu, provavelmente vai ter que trocar as placas de contato e as membranas, porque tirar esse pó de grafite é muito difícil. Não tem o que o usuário fazer de manutenção. Ele pode preservar o equipamento. Agora, deu algum problema, está falhando, leva numa assistência que vai te sair mais barato do que alguma aventura que você possa fazer ali. O Anderson também está perguntando como que limpa as teclas. Tem alguma indicação?
Eu acho melhor, né? Claro que vai depender muito do material que essas teclas são confeccionadas, né? Mas nada mais do que um pano levemente umedecido, porque isso aí também cai uma outra questão. Uma esponjinha, um pano que molhou lá para limpar as teclas, a hora que você está passando assim, gotas de água vão cair lá dentro. Então, é um pano úmido, daquele que se você torcer assim, você vê que não cai nada. Silicone é uma coisa que tira bastante marcas, tá? Você pega esse silicone líquido, mas também cuida com a queda dele lá dentro. E se tiver riscos, às vezes a pessoa coloca adesivos com o nome das notas em cima, depois ela vai tirar, fica aquela meleca. Com silicone é excelente, ele limpa bastante. Pessoal, é isso, estamos chegando no fim. Está dando nosso horário aqui, passou muito rápido, né? Tinha mais algumas coisas que poderia comentar, mas o tempo limita, né? Queria agradecer muito a participação de vocês, espero que de alguma forma tenha ajudado em alguma coisa. Se quiserem mandar perguntas, as outras perguntas, comentários todos, farei questão de responder dentro do possível, né? E agradecer a Senfelder pela oportunidade e quem sabe numa próxima aí a gente possa bater um papo novamente. Falou, pessoal, muito obrigado e um bom domingo a todos.